Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos retomar o tema da aula que abordamos semana passada e acabou que não terminamos porque o assunto foi estendido. Então, abra conosco mais uma vez, segundo Crônicas, no capítulo 18, livro das Crônicas, no segundo livro, no capítulo 18, a gente vai voltar ao texto base que provocou a nossa reflexão na semana passada para retomar hoje, do verso 1 até o verso de número 8, segundo Crônicas 18, do verso 1 até o verso 8. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu não gosto dele, eu o aborreço, porque nunca profetiza a meu favor, mas sempre o que é mal contra mim. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Até aí. Vamos mais uma vez orar, buscando a direção do Senhor, dando graças a Ele pela oportunidade que temos de aprender da palavra do Senhor. Damos-te graças, Deus, por esta manhã preciosa. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder, com liberdade neste país, abrir a Tua palavra, Senhor, e auxiliados pelo Teu Santo Espírito, não apenas aprender, ó Pai, não apenas receber instrução, mas também, ó Deus, na força do Teu poder, imprimir, ó Pai, em nossa vida, Senhor, aquilo que é o modelo santo da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder, Senhor, de fato, saber que quando nós andamos de acordo com o Teu preceito, Senhor, nossa vida, ó Pai, experimenta paz, as nossas ações, ó Pai, experimentam juízo, e nós somos gratos a Deus porque até aqui temos visto a Tua boa mão nos guiando, Senhor, e o Teu Santo Espírito, ó Pai, produzindo em nós, não por méritos nossos, mas por Tua graça e generosidade, produzindo, ó Pai, os frutos que tem também abençoado, não apenas a nós, mas também aqueles que têm convivido conosco, Senhor. E obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito que nos move a sermos testemunhas oculares, Senhor, testemunhas vivas da Tua palavra, Senhor, e o que ela tem produzido e que ela pode produzir na vida daqueles que escolhem, Senhor, andar de acordo com o Teu propósito. Que nesta manhã, Senhor, possamos mais uma vez ter clareza, ó Pai, do Teu recado santo que queres passar a cada um de nós nesta manhã. Abençoe aqueles que nos acompanham de casa, Senhor, que esteja, ó Pai, também aprendendo a Tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós retomamos o tema hoje que foi abordado na semana passada, quando nós avaliamos a nossa vida depois de uma fase adulta, eu 50 anos, algumas, aí das Lima, ainda não 50, mas daqui a pouco chega lá, se Deus permitir, outros que já passaram dessa fase, outros que já estão olhando para trás e, como diz Erik Erikson, o educador, e contemplando o resultado das escolhas que foram feitas lá no passado, Esse texto e também esse tema é bastante popular na Escritura, porque, claro, tem um propósito que as gerações que vão passando, a geração mais experiente, a geração mais madura, tem o dever
tem o dever de preparar as gerações que vêm. E por quê? Porque nós já conhecemos a vida, nós já conhecemos os atalhos, as trilhas, né? E de muitos problemas que nós nos livramos, nós reputamos a palavra de Deus, que foi diretiva, que foi decisiva, quando nos auxiliando nas escolhas que devíamos fazer. E depois das escolhas feitas, hoje nós olhamos para trás e ficamos gratos a Deus, porque a escolha foi abençoadora, tá? Bom, na semana passada, a gente, para falar o tema, né? Sorte ou obediência, né? Sorte ou obediência. Quando você olha para a sua vida, né? 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, e faz uma leitura, um resumo, e conclui que a sua vida agora, né, é uma vida boa, em todos os sentidos, no sentido moral, no sentido emocional. Tem muitas pessoas que carregam, ainda hoje, infelizmente, mesmo na idade avançada, carregam muitos traumas emocionais por conta de relacionamentos com o filho, com a esposa, com o esposo, com netos, com membros da família, por conta de escolhas que foram ruins no passado, e esses traumas frutos de feridas que não foram fechadas, né? E isso nos tira a paz, isso nos traz tristeza, isso nos faz chorar, isso nos causa angústia, né? E o importante é a gente saber que nos outros membros mais jovens da família, ainda que a gente tenha esses problemas, a gente tem que encontrar uma condição, e a palavra de Deus nos dá isso, para não permitir que os mesmos traumas que nós, adultos, maduros na fé, tivemos nos nossos relacionamentos e nas nossas escolhas, não sejam transferidos para as próximas gerações, né? E isso é comum, às vezes, infelizmente, acontece. Traumas que os adultos acabaram tendo, que passam para os filhos, passam para os netos, e aquilo vai permanecendo na família, que os pentecostais chamam de maldição hereditária. Nós não somos pentecostais, a gente respeita isso, mas a maldição hereditária termina quando o quê? Quando aquela geração tem consciência da palavra de Deus, que uma vez fechando ali, né, ou bloqueando o canal que passa essa maldição hereditária, as próximas gerações serão abençoadas. Por quê? Porque tivemos consciência de que aquilo que foi errado no passado, lá precisa permanecer, e não sendo repetido nas gerações seguintes, tá? Na vida financeira não é diferente, né? Muitos traumas que a gente acabou acumulando também devem ser esquecidos para potencializar as gerações de agora, os nossos filhos, os nossos netos, para que construam uma história diferente. Então, nós trabalhamos esse tema fazendo um rápido resumo, já que estamos continuando hoje, um rápido resumo do que nós abordamos na semana passada. Foram lidos alguns textos auxiliares para o texto base de hoje, né? A gente leu o texto de Provérbios 6:9, quando Provérbios cita o exemplo da formiga, né? Que sabendo por experiência de geração em geração, porque eu não sou biólogo, né, Pedro, mas a gente aprende na escola, né, que os insetos, eles têm ali uma carga mínima de memória, muito mais instintiva do que racional. Então, instintivamente, a formiga sabe. Por isso o Provérbios utilizou ali, a formiga sabe detectar os tempos, como nós sabemos, né, da estiagem e o tempo de chuva, e ela se prepara exatamente sabendo que haverá um tempo em que ela não poderá, muito leve, né, ela não poderá ajuntar comida. Então que ela faz isso, né, ela coloca no tempo que ela pode sair, trazer comida e colocar nas grutas, que é onde a água não vai, pelo menos em algum lugar, não vai chegar. Provérbios usa essa linguagem para dizer o seguinte: olha, aprenda com a formiga. Imagina, mandando um ser humano racional, aprender com a formiga. Falei assim: olha, prepara o tempo que você pode fazer. Então nós precisamos, né, ter essa habilidade de saber, aprender com os idosos, aprender com a Escritura Sagrada, aprender com pessoas maduras da nossa família, que há tempo para cada coisa, né? Há tempo para o descanso, mas há tempo para o não descanso. Então há tempo de suor, tempo de trabalho. Eclesiastes, lido também o texto, olha, não coloca todas as suas fichas numa única fonte. E isso hoje, Marcos César, num país como o nosso, a gente precisa aprender isso, Pedro, o quanto antes. O quanto antes a gente precisa aprender que no Brasil, num país como o nosso, que tem uma economia muito instável,
a gente não pode botar todas as nossas fichas, apostar todos os nossos sonhos, apostar no bom sentido, né? De repente numa única atividade profissional, porque as coisas mudam muito rapidamente, né? E que bom quando a gente tem na família alguém que tem nos orientado nesse sentido, né? Porque daqui 20 anos você não terá, né? Ou daqui 25 anos, Pedro, você não terá as mesmas condições que tem hoje, aos quase 18, para tomar decisões e para escolher caminhos. Então é importante. Eclesiastes há tanto tempo já dizia isso, olha, pega o teu pão, joga no rio, né? Distribua com 7 ou até mesmo com 8, porque a ideia da figura de linguagem, Josué, é que o pão, quando é jogado na água, ele se dissolve e espalha para muitos caminhos, né? Então ele dá o exemplo do pão, mas também o exemplo da semente. Olha, distribua a semente, no seu quintal, né, de várias culturas. Se porventura o pepino não der certo, a cenoura deu, a beterraba deu, o repolho, o alface, ou seja, a ideia de que a vida não é apenas de um canal, ela é feita de muitas mãos e de muitas situações. Neemias foi lido também, Neemias 4, versículo 10, trabalha de dia na obra, mas não se resuma apenas a isso, porque à noite você vai ter que ser vigia também, porque nós somos poucos, né? Eu costumo ligar esse tema aqui, ou esse texto, Liliane, à questão de dupla jornada, tripla jornada. Então, dos 20 aos 40 anos, a gente consegue fazer isso. Tendo oportunidade, precisamos fazer. Eu acho que todos vocês fizeram isso, dupla jornada, né? Alguns ainda estão fazendo, né? Tripla jornada, porque haverá um tempo que fisicamente, emocionalmente, dona Isabel, a gente não vai ter mais condições de fazer dupla jornada. E haverá um tempo que não vai ter condições de fazer jornada nenhuma, né? Que é o tempo da aposentadoria. Então tudo isso a gente aprende, olha que coisa linda, na Escritura. A Escritura fala de todos esses temas, né? Outro texto que foi lido, Malaquias capítulo 3, né? Ainda foi lido na semana passada, do verso 14 ao verso 18. Que quando um crente, né, quando nós que somos crentes, que temos a nossa vida, moldada pela palavra, e chega algum momento da nossa vida, Vera, que a gente começa a comparar a nossa vida com as pessoas que não são crentes lá fora. Todo mundo passa por isso. Se você não passou, eu posso dizer, eu já passei, né? Aí você compara a sua vida com alguns primos, né? Ou às vezes mesmo irmão de casa, irmão de sangue que está ali convivendo, e você todo domingo vai para a igreja, você faz devocional, você lê a palavra, você molda a sua vida de acordo com o princípio da palavra. E depois de um tempo fazendo isso, você começa a se comparar. Não sei se você já fez isso, Marco, mas quando a gente é jovem faz muito. Depois de adulto também faz, né? E aí você começa a comparar a sua vida com alguém ali na sua convivência que você vê, né? A vida dele parece que está se desenrolando, né, Josué? Melhor do que a sua que está ali no princípio, né? Falei, caramba, mas eu estou aqui, né, seguindo a minha vida de acordo com os princípios da palavra, abrindo aspas, né? Abrindo mão de alguns prazeres que, se eu não tivesse compromisso com Deus, eu talvez até os realizaria. Então a gente faz essa leitura, parece que eu estou levando a prejuízo, né? Parece que os que não têm compromisso com Deus, está dando tudo certo para eles. E o que é interessante é que o profeta Malaquias fala desse tema. Então esse tema não é novo, né? E qual foi a resposta? Calma, a sua vida não terminou agora, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, né? Porque a mensagem, a nossa vida não termina aqui, nós estamos aqui de passagem. E ainda que ao nosso olhar, os ímpios lá fora, ou seja, quem não tem compromisso com Deus, parece que vive uma vida melhor, ele fala, calma, porque haverá o dia que haverá aqui, né, o que ele diz, né, uma coluna para fazer a separação entre os que honram a Deus e os que não honram a Deus, né? Há pouco o seu João, antes de começar o culto, a escola dominical, a gente falava sobre isso. Ele estava ouvindo hoje de manhã uma mensagem na televisão ou no rádio falando sobre isso, né? E quando Deus te chamar, o anjo que vai vir buscar a sua alma está a serviço de quem, né? Do inimigo, do inferno, né? Ou do céu? Porque a nossa vida não termina aqui. Então o profeta Malaquias orienta o povo num tempo de sofrimento, dizendo o seguinte, olha, apesar de vocês acharem que o ímpio está tendo vantagem, porque a vida dele financeiramente está melhor, aparentemente traz uma alegria,
está melhor, mas no final você vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, né? Entre quem glorifica a Deus e quem não glorifica a Deus, porque para aqueles que glorificam a Deus haverá um memorial eterno, ou seja, eles estarão na glória do Senhor, tá? Então esse foi um resumo rápido que nós fizemos aqui do que foi feito na semana passada. Hoje a gente vai se dedicar especialmente a essa história dos dois reis e de como, né, cada uma delas termina, tá? Vamos voltar os olhos lá para o texto então. Segundo Crônicas, no capítulo 18. Bom, nós temos aqui a história de dois reis, a história de Josafá, rei de Samaria, e a história de Acabe, rei de Israel, reino do sul e reino do norte, ou reino do norte e reino do sul. Só para lembrar aqui, Josafá é pai de Jeorão, por isso que fala que aqui os dois se aparentaram. Verso 1 aí, ó, segundo Crônicas 18, verso 1: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Bom, qual foi esse parentesco? O filho de Josafá, Jeorão, casou com Atalia, filha, né, de Acabe. E aí, por conta daqueles dois jovens que se casaram, reino do sul e reino do norte, do povo de Deus mesmo, de judeus e israelitas, né? Eles vão fazer família, porque o filho de um se casou com a filha do outro. Por conta disso, o rei Acabe, aqui irmãos e irmãs, isso é história de família, né? O rei Acabe, sujeito muito esperto, né, que não perdia a oportunidade, sua esposa mais ainda, Jezabel, aí acabam se fazendo parentesco com a família. Pensa naquela família assim, que você fala assim, uma família que é bom partido, né? Bom partido, gente crente, gente honesta, gente generosa, gente bondosa, e às vezes, infelizmente, alguns se aproximam exatamente por conta dessas qualidades, dessas virtudes, né? E infelizmente aproximam-se com uma condição muito ruim, para se aproveitar, para aproveitar da generosidade, né, do outro. E infelizmente, irmãos e irmãs, a gente tem que se preparar para essas situações, porque ainda que apresentam-se como crentes, né, como a gente falou ontem, né, precisa testar, precisa provar, às vezes, se de fato essa fé que aparentemente está sendo professada, né, de fato é verdadeira. No caso aqui, eram todos crentes, mas na verdade alguns bastante fingidos, que era o caso de Acabe e sua esposa Jezabel. Volte o texto lá no capítulo 17. No capítulo 17 você vai ver a diferença entre duas pessoas maduras, né? Quem é Josafá e quem é Acabe, tá? Vamos comparar as duas biografias, Josafá e Acabe? Bom, Josafá, no capítulo 17 de Crônicas, nós temos aí, eu vou ler do verso 1 até o verso 6, né? Na verdade, vou pedir para o presbítero Josué, leia aí do verso 1, segundo Crônicas 17, do verso 1 até o verso de número 6, para a gente saber um pouco mais da biografia, ou seja, quem era Josafá. Pode ler, por favor. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropa em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições nas terras de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou Baales. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado no coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Isso, até aí. Gente, aí, lendo a história de Josafá, Pedro, a gente fica apaixonado, né, por uma história assim, porque ainda jovem, começa a reinar em Judá. Quando a gente fala Judá, Israel, parece que tudo é a mesma coisa, mas não é.
Então você tem Samaria, que está no Reino do Norte, está geograficamente, Samaria está a pelo menos 140 quilômetros de Jerusalém, que é o Reino do Sul, né? Então vamos pensar na nossa geografia, o Brasil por ser muito maior, então você imagina, Brasília está a capital federal. Se você for pensar o estado de São Paulo, nós estamos aí a mais de 1.000 quilômetros de distância, e São Paulo é o estado mais rico da federação, né? É o estado mais visível, mais vistoso, né? Os maiores hospitais do Brasil estão em São Paulo, né? As universidades reconhecidas no mundo todo. Então você vê, geograficamente, você tem aqui o estado de São Paulo, ou mesmo o sudeste do Brasil, que é onde está a riqueza no sentido, né, de tecnologia, no sentido de avanço econômico e por aí vai. E no entanto, a capital federal está a mais de 1.000 quilômetros da capital de São Paulo, né? Que a capital de São Paulo. Bom, Samaria está a 140 quilômetros de Jerusalém e mais na direção do Líbano, da Síria, entendeu? E por incrível que pareça, aquela região do norte, durante um tempo, vai se permanecer mais fiel a Deus do que a própria capital, Jerusalém, o Reino do Sul. Por isso você vai compreender por que isso está acontecendo, porque olha só no verso 3, confira aí comigo. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de seu pai, e não procurou a Baalins, ou seja, os deuses o Deus Baal. Por quê? Porque a capital onde estava o templo, olha, presta atenção na informação, né? Aqui é o reinado bem depois de Salomão, seu João, o senhor que gosta de história. Salomão, para construir o templo, hoje à noite a gente vai falar um pouco rapidamente sobre isso, para construir o templo em Jerusalém, portanto, a 140 quilômetros de Samaria, que era a outra capital, né? Ele vai buscar direção do quê? Do Líbano. Ele vai contratar mão de obra do Líbano, da Síria. A madeira, Marcos, que vai construir o templo em Jerusalém no período de Salomão, vai vir do Líbano, que é o famoso cedro do Líbano. Agora, onde tem uma mega construção, como foi o templo de Salomão, né? Vai vir gente para trabalhar. 10 mil de um lugar, 20 mil do outro, 30 mil do outro, 70 mil do outro lugar. Então esse povo veio para construir, permaneceu anos, mais de 40 anos, né? Os cananeus, os moabitas, ou seja, a cultura e religião de outros povos, por conta da construção do templo, começou Josué a misturar-se com o povo de Deus. Em Jerusalém isso vai acontecer com muita frequência. Então, a ponto de, olha a informação que está aí, verso 2: Josafá pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado, né? E no verso 1 ele diz: em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou. Aí vem a informação contra, Marcos, contra Israel. Como assim? O mesmo povo, dividido apenas por norte e sul, como é que parte desse povo vai colocar fortificação para se levantar contra os seus irmãos, ou eu diria assim, né? Contra a sua família, contra crentes da mesma comunidade? Mas foi exatamente isso que Josafá fez. Considerando, Lilian, que Israel, a capital, Jerusalém, havia se contaminado espiritualmente, aceitando outros deuses, contaminando o templo, Josafá, orientado pelo seu pai Asa, quando tem a oportunidade, começa a reinar. O que ele faz, né? Eu não vou imitar o que está acontecendo na capital Jerusalém, em Israel. Ao contrário, nós vamos nos fortificar, porque já havia tido o histórico anterior do próprio rei de Israel, no sul, invadir o reino do norte, Samaria. Imagina, briga entre irmãos, briga na igreja, hoje nós diríamos, né? Briga no mesmo povo de Deus. Então o que faz Josafá, né? Ele se fortifica, queima os ídolos, ele não aceita nada. Então ele anda, dona Isabel, ele anda no caminho do Senhor. Ele começa jovem o seu reinado, Vera, fazendo isso.
E o tempo vai passando, e aí vem aquela história, né? O tempo todo está sendo certo, está agindo corretamente enquanto jovem, aí chega a meia-idade, aos 40, continua sendo certo, né? Quando chegar aos 60, que você tem todo um histórico de uma vida com Deus, uma vida abençoada, uma vida correta, aí chega a época do casamento dos seus filhos, né? E vem as dificuldades. E o que fazer? Bom, esse é o tema que abre o capítulo 18. Então você viu, por exemplo, verso 5: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Eu gosto da expressão, tornou-se ousado o coração em seguir o Senhor. Ou seja, eu não abro mão, como fez Moisés, eu não abro mão de seguir o Senhor. Êxodo 33, 15, eu não tiro meus pés daqui, Senhor, se o Senhor não for comigo para pastorear esse povo. Ou seja, sozinho eu não tenho condições. Muito mais tarde, Josafá está dizendo a mesma coisa. Eu jamais aceitaria ser rei aqui no norte, em Samaria, em Judá, se não tivesse a orientação do Senhor. Ocorre que quando chega a fase dos seus filhos se casarem, né, o reino do sul, no caso agora reinado por Acabe, e aí, gente, vamos dizer assim, viu, Arthur? Não tem essa ideia de se apaixonar como a gente faz hoje, né? Os jovens fazem hoje, todos nós já fizemos, né? Naquela ocasião, o casamento era arrumado, vocês sabem disso, na cultura e naquele tempo. Eu fico pensando, meu Deus do céu, só pode ser propósito de Deus, mas o que passou na cabeça de Josafá para aceitar essa combinação de casar a filha, ou seu filho Jeorão, com Atalia, filha de Acabe? Porque ele conhecia a biografia de Acabe, ele sabia o que Acabe fazia em Jerusalém, tanto sabia que ele fortificou, né, Judá no norte, exatamente para não ter as mesmas influências que Israel estava tendo. Agora, a pergunta é, depois de idoso, depois de maduro na fé, como é que você pode concordar com um casamento desse? Ah, pastor, mas os filhos fazem coisa que a gente não aprova, né? Bom, naquela época não. Naquela época era assim que se fazia, o casamento arranjado. Mas e hoje? Se fosse o senhor, pastor, bom, você tem que deixar claro. Você é maduro, você é adulto, você toma suas próprias decisões. Mas eu não embarco nessa. Meu coração não está em paz para abençoar esse casamento. Infelizmente, para deixar claro, que eu costumo dizer há muito tempo, né, que se a gente, mesmo não tendo mais controle sobre as decisões dos nossos filhos, né, eles vão tomar decisões que não nos consultam, né, ou se nos consultando a gente for contra, eles vão tomar do mesmo jeito, né? Alguns fazem isso, né? Mas o que eu tenho dito há muito tempo, que a gente como pai, como mãe, como avô, tendo ainda incidência espiritual sobre eles, precisa deixar a mensagem clara, né? E que mensagem é essa? Não permita, já falei isso aqui várias vezes e continuo repetindo porque é o que eu creio, você tem o direito de crer diferente, tá? Claro que você tem o direito. Não permitir que o seu filho, que o seu neto peque em paz, né? O que é pecar em paz? Pecar em paz é você estar vendo ele pecar e você nunca fala nada. Não, nós não podemos fazer isso. Nós, espiritualmente, nós não temos essa liberdade, né? Por várias razões, eu vou citar duas. Primeiro, porque a gente não crê naquilo que os filhos estão fazendo. A gente crê diferente. Segundo, que se Deus nos deu a oportunidade de dizer para eles que aquilo que eles estão fazendo está errado, é um dever que nós temos com Deus. Então nós temos de dizer: eu respeito as suas escolhas, meu filho, você tem 40, você tem 50 anos, eu respeito as suas escolhas, mas olha, isso não é de Deus, e se prepara, porque as consequências virão. Irmãos, é essa tarefa que nós temos que fazer. Então o fato de você não ter mais autonomia sobre os seus filhos, não quer dizer que você não possa fazer nada, mas claro que você pode fazer, né? Então no caso de Josafá, é evidente que os resultados chegariam, é evidente que chegariam. Por quê? Porque ele construiu, a sua vida desde jovem. Josafá constrói a sua vida num caminho que está claramente proposto por Deus. Destrói os ídolos que outros no passado haviam construído, fortifica todo o seu reinado, não abre mão, como você viu aí, verso 5,
o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Josafá, não, verso 6, né? Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Então não faz sentido você construir um caminho desse, de renúncia, de resignação, né, durante os 20, os 30, os 40, os 50 anos, e aí quando chega em um momento da sua vida, você fica mais emotivo, vai casar sua filha ou seu filho, você fala, ah não, mas é que eu fui muito rigoroso, agora essa geração é diferente, tudo mais tal. Não, não é diferente. Se no seu coração você vê algo errado, uma decisão errada, que a consequência vai chegar, você tem que ter mesmo isso como compromisso com Deus, tem que dizer, olha, você é livre para fazer o que você quiser, mas não tem a minha bênção. Né? Quando eu pastoreava uma igreja em São Paulo, de outra, já foram algumas, mas eu não quero citar, por essa razão não quero citar em que lugar, mas numa aula como essa, uma irmã, ouvindo um tema semelhante a esse, deu um exemplo da casa dela. Né? Pois é, pastor, o meu filho mais velho, que ainda morava comigo, portanto comia do meu feijão, ela falou desse jeito, comia do meu feijão, eu lavava a roupa dele ainda. Um dia o bonitão aparece em casa com uma imagem lá de uma religião representada, né? Eu não vou citar aqui porque está sendo gravado inclusive. E aí ele entrou com aquela imagem, chegou lá e colocou no quarto dele. Aí no dia seguinte a mãe não tinha visto, chegou no horário que ela não estava em casa, que ela foi lá dar uma geral no quarto, ela entra e vê aquele beijo colocado lá no pé da cama. Mas ela já catou aquilo, já foi lá no quintal e quebrou, virou 1000 pedaços. Quando ele chegou, ele falou, cadê minha imagem? Eu quase falei o nome, cadê que está aqui? Ele falou, cadê? Vai lá no quintal que você vai procurar. Ele falou, o que você fez? Mas você quebrou. Sim, mas você não tinha direito de fazer isso, é meu, é o meu quarto. Assim, ao contrário, não é seu quarto, é meu quarto, eu pago as contas, a casa é minha, entendeu? E aqui nessa casa, o Deus que é adorado é o quê? É o Senhor Jesus, Ele é Senhor aqui. Então, se você quiser trazer qualquer outra imagem religiosa que não glorifica Jesus, vai ser na sua casa, mas aqui não. Isso tem quase 20 anos, eu nunca esqueci esse testemunho, porque é exatamente o momento que Deus está te dando para fazer a diferença. Outra, aqui essa casa glorifica o Senhor. Se você quer glorificar outro que não seja o Senhor, não será aqui. Percebe? Né? É autoridade. E se ele viesse a pecar na casa dele depois, não seria pecado em paz. E ele ia sempre lembrar do quê? Do Deus que a mãe dele serve, que o pai dele serviu, e a imagem da fé que foi construída na família dele. Se ele quer seguir outro caminho, ele é livre para fazer isso, mas não com a bênção dos pais. Percebe? Né? Então pode parecer duro, mas tem a ver com questão inegociável da nossa fé. Tá? Bom, dito isso, você pode voltar para o capítulo 18 para a gente já ir se aproximando aí dos finalmente, né, desta história. Tá? Capítulo 18, verso 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Aliás, desculpa gente, vou fazer uma pausa. A gente viu a biografia de Josafá e não viu a biografia de Acabe, né? Vamos ver um pouquinho? Volte lá para o capítulo 16, de Crônicas mesmo, no 16. No capítulo 16, eu vou ler o verso 7, na verdade de Acabe não, ainda de Josafá, só que de membros familiares, né? No capítulo 16, eu vou ler desde o primeiro. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro.
vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Irom, Adã, Abel-Maim e todas as cidades, armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Vou pular versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no reino da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco. Depois, vá lá para o verso 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou aos médicos. Ou seja, olha só, interessante. Josafá é filho de Asa. Mas, no entanto, por alguma razão, que a Bíblia não fala, mas a gente imagina, ou um avô, ou uma avó, alguém próximo. Então, mesmo tendo um pai que tomou decisões ruins, Josafá vai tomar decisões boas. Eu costumo dizer que Asa, né, era um cara muito arrogante, né? Se é para defender Samaria, vamos contratar o exército etíope, sírio, líbio, né? Vamos contratar. Aquela ideia de que quem vai fazer proteção é você mesmo. Bom, para nós que somos crentes, né, tem o lado que nós temos que fazer, mas tem um lado que nós temos que deixar claro que o Senhor está no controle, né? Aí no final da vida ele adoece, a gente imagina gotas, né? O pé ali que não podia sequer, ou erisipela, enfim, algum tipo de doença que ele não conseguia simplesmente colocar, né, os pés no chão. Vem para cá o versículo 12, faz questão de dizer que assim, né, ele não confia, não ora a Deus, não pede cura, ele simplesmente confia nos médicos. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, a sua doença era de extremamente grave, né? Contudo, na sua enfermidade, não recorreu a Deus. Então, era o rei de Samaria, o rei de Judá, e no entanto, apesar de ser religioso, né, não era um homem temente a Deus, porque o texto diz claramente que foi assim que ele agiu. E no entanto, Josafá é filho desse homem, só que toma caminhos diferentes, tá? Bom, no caso de Acabe, vamos lá para o texto, para você perceber um pouquinho mais a diferença entre o Josafá e Acabe, tá? No capítulo 21, só que de 1 Reis, abra lá. Quem encontrar, vou pedir para o presbítero Marcos, 1 Reis, capítulo 21. Volte um pouquinho para você ver um pouquinho sobre Acabe. 1 Reis, no capítulo 21, lê do verso 1 até o versículo 4, Marcos. Primeiro Reis 21, 1 a 4. Do 1 a 4. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o Zerreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, os Jezreelitas, e falaram, quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, botou o rosto
e não comeu o pão. Verso 7, depois até o 10, do 7 ao 10. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai o jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Pronto. Então, seguinte, nós adultos estamos diante de uma decisão importante para tomar. Então vamos imaginar, Nabote queria comprar Acabe queria comprar uma propriedade que era vizinha de terra dele, vizinha do palácio. Qualquer um de nós está sujeito vai comprar um carro, vai comprar uma propriedade, vai tomar uma decisão importante. Irmãos e irmãs, o que nós, quando vamos tomar decisão importante, o que nós fazemos? Eu tenho falado dessas, pelo menos em 2 outras mensagens anteriores, falando do tema da prosperidade, tenho falado sobre isso. Qualquer coisa na vida de um crente, e principalmente aquelas que você sabe que envolve dinheiro, que envolve pessoas, ou seja, irmãos e irmãs, não há nenhuma chance da gente tomar uma decisão tão importante sem consultar o Senhor. E não é consultar naquele sentido: olha Deus, Senhor, eu estou fazendo isso, viu? Não, consultar mesmo como um filho que está sob a guarda do pai, ele vai e pede permissão. Só abrindo parênteses aqui para brincar com vocês, para descontrair. Hoje, o meu filho, o Pedro, ele tem um perfuminho da Jequiti, que ele fala Jaquiti, né? E é perfume de criança. Pensa um negócio forte assim, que passa um pouquinho aquilo recendência em toda a casa, né? E aí eu estava lá terminando de me arrumar, ele chegou assim: ô pai, você quer passar um pouquinho do meu perfume? Ele não deu nem tempo de eu responder, já... Eu falei para ele: pera lá, você me pergunta, mas antes de eu decidir, você já decide por mim, né? Por que você não quer? Eu não queria, esse aí é de criança, eu já sou meio, né, tiozão, vou usar o meu, né? Então assim, você vai... Aí eu lembrei desse episódio agora, né, falando que às vezes a gente quer ser como Pedro diante de Deus, né? Eu falei assim: não, né? Quem vai tomar a decisão é o Senhor, e Ele vai te comunicar. Como eu falei domingo, e se porventura você quer muito tomar aquela decisão e Deus mostra para você claramente para você não tomar, você está no impasse. Você toma a decisão sabendo que o seu coração, dirigido por Deus e pela palavra, está dizendo para não fazer, você toma a decisão por conta e risco. Então vamos voltar para a relação de Acabe com Josafá. Bom, toda a biografia de Josafá mostra que ele estava adequado na condução da sua vida e do seu ministério. Quando chega no casamento do filho, por alguma razão, entendeu? Ele não consulta o Senhor, ou pelo propósito de Deus, mas fato é que o seu filho Jeorão casa com Atalia, junta, portanto, os 2 reinados, sul com norte. E aí, voltando para o nosso texto, né? Na primeira ocasião, verso 3, 1 Crônicas 18, aliás, 2 Crônicas, né? Verso 3, 18, verso 3. Acabe, rei de Israel, que é a capital, perguntou a Josafá, rei de Judá, que é a capital do norte, Samaria: irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja, né? Então, você sabe aquela coisa de você fazer etiqueta de família, né? Você vai na casa do seu genro, ou na casa da sua nora, aquela coisa que você sabe assim, que reunião de família pode acontecer. E aí vem uma situação ruim, juntou família, um membro da sua família, que é o agregado, chega e convida você para fazer um negócio, uma sociedade. Estamos trabalhando aqui no nosso contexto, na comparação com o passado. O rei de Israel, que é um cara idólatra, que é o cara que é capaz de comprar testemunha. A mulher dele faz o quê, né? Para comprar ali a fazenda vizinha. O dono da fazenda não quer te vender, réu.
O vizinho ali não quer te vender aquele que eu já vi, aquele quintalzão do lado que tem lá, né? Imagina, vou aumentar minha plantação aqui, minha horta, né? Vai lá e faz a proposta para o vizinho fala, não, isso aí é herança de família, que é o que Nabote fala para ele, isso é herança de família, não vou vender não, isso aí foi meu avô que me deixou para mim, eu não vou vender. Aí o rei volta para casa triste, né? Encabrunhado, deita na cama, chega Jezabel, crente, né? O que aconteceu com o rei? Está lá meio triste, chateado, ele não conseguiu comprar o sítio que é vizinho aí. Como assim não conseguiu? Ele é o rei, ele pode todas as coisas. Vem cá, você não é o rei não, deixa comigo, dá aqui seu anel para dar autoridade, né? Ela vai lá, ela contrata testemunha falsa, vem cá, bota o Nabote aqui na frente de todo mundo, né? E 2 homens malignos vão fazer o quê? Vão testemunhar contra ele, mas tudo fingido. Esses eram os métodos da família nova que agora entrou na casa de Josafá. E aí você vai para uma reunião de família, onde vai estar gente assim. E tudo pode acontecer. E acontece o quê? O rei Acabe, que usa esses métodos, vai para o rei santo, crente, que tinha um coração ousado em seguir o Senhor, e faz uma proposta, olha, vamos para a guerra. E ele, para ser elegante, reunião de família, eu gosto muito da resposta que ele dá, né? Sabe aquela resposta de imediato, que você fala, você faz sem pensar? Acabe, verso 3, rei de Israel perguntou a Josafá, rei de Judá, olha, você não quer ir comigo para a guerra em Ramote Gileade? Respondeu Josafá, serei como tu és. Ele nunca que eu faria um negócio desse. Você sabe que o cara, né, é desonesto, ele é idólatra, tudo faz pelo poder para manter as aparências. Como é que você vai aceitar colar a sua biografia, né, a sua identidade a uma pessoa assim, com todo respeito? Olha, eu te respeito, mas eu estou longe de me parecer com você. Os seus métodos não são os meus métodos. A sua fé não é a minha fé. E o seu Deus não é o meu Deus. Com todo respeito, viu? Claro que você não vai falar nesse tom, né? Você vai falar num tom mais brando. Mas você não vai ser elegante. Isso não é etiqueta. O teu, né? Eu serei como tu és. O meu povo, né? Como o teu povo. Iremos juntos, sim. Eu vou contigo à peleja. Aí termina o almoço de família, vai embora. E aí que a ficha cai, né, César? Ele fala, poxa, mas meu coração não está em paz para fazer isso. Então na próxima conversa com o rei, o que ele pede? Olha, eu quero ser ouvido por Deus, eu quero ouvir o Senhor. Se essa guerra é do propósito de Deus, o que alguém que tem aqueles métodos faz? Contrata os pastores que só falam o que ele quer ouvir. Foi o que ele fez. E na falta de um ou na falta de 2, ele foi lá e 400, tá bom para você? Ele manda chamar 400 profetas. Verso 4, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Ou seja, eu não vou para a guerra sem saber a vontade de Deus. Ele já começou errado aceitando o casamento do filho dele com a filha de Acabe. Já começou errado. E quando você percebe que errou no passado, você não tem que repetir. Então ele erra no casamento do filho, e agora vai errar aceitando uma guerra que não é de Deus. Pois bem, verso 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e lhes disse, iremos à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Então disseram, verso 6, os profetas, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse porém Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Ou seja, olha, eu não senti paz na palavra desses pregadores aí que você trouxe aqui. Não tem mais ninguém aqui? Aí o rei fala, tem mais um aqui, mas eu não gosto de ouvir ele não, porque toda vez que eu ouço esse profeta, ele só fala contra mim, né? Pois é exatamente aquele que ele queria ouvir. Enfim, para resumir a história, né, eles chamam o profeta Micaías, o profeta Micaías vai, né, dizer qual que era a vontade de Deus. Irmãos, Deus disse claramente para Josafá, não vá à guerra. Agora, se vocês forem, vocês não terão vitória, vocês vão perder. E se vocês ganharem essa guerra, né, eu não falei com vocês. Então vamos terminar. Quando nós somos adultos, nós temos a vantagem de ter experiência, Vera, de vida. Nós já acumulamos
Experiência de vida porque vivemos muitos anos, vivemos muitas escolhas, vivemos muitas decisões, aprendemos a saber antecipadamente, dona Isabel, as consequências ou os resultados de cada escolha que a gente faz. A gente sabe, aliás, Helder, essa é uma característica da vida adulta, que a gente já viveu tudo na vida. A gente já sabe antecipadamente qual é o resultado de escolhas que nós fazemos. Nós sabemos qual é o resultado. Talvez um jovem ainda não, né? E essa é a nossa função, né? Quando nós tomamos decisões na fase adulta, né, a gente já tem a habilidade de saber quais resultados aquilo vai nos trazer, né? E mais ainda, além da experiência do tempo de vida que nós temos acumulado, nós temos a experiência de quê? De ter uma vida marcada pela presença de Deus. E quando você está em dúvida, mesmo sendo adulto, né, o que a gente faz? Né? A gente coloca diante do Senhor, né? E busca nele a resposta. E se a dúvida for dirimida, ou seja, tirada, e ele diz para você, numa palavra contrariando o que você quer fazer, ele diz, olha, não faça, não vá, não decida, e a gente insiste, depois não vai poder reclamar do resultado, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Então, irmãos, sorte, né, ou obediência na vida cristã, né, é obediência. Porque da mesma forma que o crente não deve esperar por sorte, o crente não deve ficar batendo essa tese aí de que é um crente azarado. Não. Na vida de um crente não tem nem sorte e nem azar. Tem propósito de Deus. E o que a gente atribui a azar? Às vezes algumas coisas ruins que nos trazem de sabor. Será mesmo azar? Ou será consequência de escolhas que nós fizemos? Né? Como diz um psiquiatra que eu ouvi há mais de 20 anos, né? 80% dos nossos problemas nós mesmos fabricamos. 80%. Né? Então, quando a gente chega a essa fase adulta, como chegou a Josafá, né? A ponto de ter um filho já se casando, e ele permitindo, então ele já sabia os resultados. Ele já conhecia a biografia, os históricos e os métodos de ação de Acabe. Então, a partir do momento que você permite, não, pastor, mas ele não dependia mais de mim. Não dependia mais de mim. O filho já era adulto, mas você deixou claro para ele que você não concordava com aquele casamento? Você deixou claro para ele que aquele casamento não estava glorificando a Deus? Mas eu seria deselegante, né? Seja deselegante, mas não compactue com aquilo que você sabe, né, que não vai trazer, né, bênção, não vai trazer frutos, e é a oportunidade que a gente tem de fazer. Fez a primeira concessão, teve de fazer a segunda, aí vai ser a terceira, a quarta e assim por diante, né? Ainda bem, graças a Deus, que no final, Josafá vai recobrar sua consciência, Acabe morre e aquela parceria termina. Josafá vai terminar até o final como um homem temente a Deus. Vamos terminar? Eu quero que você abra também comigo o texto de Crônicas, lá no capítulo 20, aí mesmo vizinho, um pouquinho mais adiante, no capítulo 20, dos versos 17 a seguir. Segundo Crônicas 20, 17 a 20. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e a palavra que nós temos usado, prosperareis, né? Ou seja, Josafá aprende a lição e vê que tudo na sua vida, desde as coisas simples até as coisas mais sérias, como ir à guerra, né, precisa colocar as decisões
de forma submissas ao controle do Senhor. Quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala sim, é sim. À medida que acontecia, por exemplo, com Israel, ainda no deserto. A coluna falava, enquanto a coluna estiver parada, fiquem parados. Quando ela se levantar, marche. Então é assim, tem que ser assim na vida de um crente, porque depois que a gente já é adulta, a gente tem essa habilidade praticamente de antecipar o resultado. Nós já sabemos, adquirimos a experiência para antecipar o resultado. Quando uma escolha é feita contrariando o princípio daquilo que nós cremos, a gente já sabe qual será o resultado. Pode falar, presbítero Mariana. Mas até no estudo que eu dei aqui, foi sobre o Salmo 81. E na segunda parte do Salmo, ele fala em relação à obediência. Sim. Então, ele fala, né? Se meu povo me escutasse e me obedecesse. Então, Deus, ele já tem sido muito generoso conosco. E ali ele afirma, né? Se assim acontecesse, eu muito mais farei. Sim. E não só hoje, mas para sempre, né? Então, aí a exortação realmente é a obediência, Sim. né? Ouvir a palavra e obedecer e tentar, né, realmente ouvir a voz de Deus naquilo que Ele quer para nós, no nosso bem, e não tomarmos a nossa própria decisão. E eu costumo, assim, a gente lembra sempre para falar o que as decisões que a gente toma na vida, quais os rastros que ela deixa, né? E aí eu me lembro que o professor de psicologia, na época que eu estudava ainda na graduação, no seminário, ele dizia a relação de uma atitude que a gente toma como um prego na parede, né? Ou um prego na tábua, né? Na parede de alvenaria, você vai lá, passa uma massa corrida, né? Aí daqui a pouco seca, lixa, passa de novo a pintura ali, a tinta, fica maravilhoso, não fica sinal nenhum. Por isso que ele usava o exemplo na madeira. Quando você prega um prego na madeira, né? Ok, depois você vai lá e tira aquele prego, fica ali o buraco. Na madeira não tem como você mexer, né? Você pode fazer lá um remendo, mas a madeira fica lá o sinal. Ele usava o exemplo com relação ao pecado, né? Algumas decisões que a gente toma na vida, que Deus vai perdoar e vai tirar o prego, né? Só que o buraco, que é a cicatriz, você vai ter que conviver com ele para sempre, né? Então você não se sente mais em pecado, Deus te perdoa, como é o caso de Davi, né? Deus perdoou, claro que perdoou, claramente diz que perdoou, né? O pecado dele com Batseba, mas o resultado daquele pecado acompanhou Davi até o túmulo, né? Então algumas escolhas da nossa vida vão fazer isso, né? Na área financeira, na área de relacionamento, né? Na área espiritual, na área de ministério, né? Pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, né? Louvor, ou seja, algumas escolhas que a gente faz na vida, infelizmente, depois de um tempo que a gente viu o resultado, se a gente quiser voltar atrás, alguns não conseguem, ainda que perdoados por Deus, tá? Então Deus nos perdoa, claro, nos perdoa, nosso nome vai continuar gravado no livro para ir para a eternidade. Só que até chegar lá, algumas atitudes, irmãos e irmãs, não cabe nem milagre. Não cabe milagre. Ah, mas Deus não pode? Não, por exemplo, um filho fora do casamento, que foi uma bobagem feita, Deus te perdoou? Deus nos perdoa? Perdoa. Mas Deus não mata aquele filho. Não, você vai conviver com ele, né? Então não há milagre que resolva algumas ações que a gente faz contrariando, né, o propósito de Deus. E para isso a gente atribui então esse método, né, de sorte e obediência na palavra de Deus, que é o que a gente encontra para a nossa vida, né? Na vida do crente não tem sorte e nem azar, tem obediência e desobediência. Os resultados cada um colhe de acordo com o que tem feito aí na caminhada, tá? Agradeço a vocês que estão conosco. Nós temos vários irmãos aqui, viu? Apesar da chuva e do feriado prolongado, vocês que nos acompanham de casa, viu? Temos vários irmãos e irmãs que entenderam que nessa manhã, apesar da chuva e do feriado prolongado, estar na casa de Deus seria uma ótima experiência, uma ótima oportunidade. Então, louvado seja o Senhor por vocês, irmãos e irmãs aqui presentes, fisicamente, e também vocês que nos acompanharam de casa. Vamos orar ao nosso Deus, terminando esta manhã de reflexão.
Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pelo tempo que passamos, ó Pai, consultando a Tua palavra. E obrigado, ó Pai, porque de fato fomos convencidos, ó Deus, de que na vida do crente, do Teu servo, da Tua serva, não há sorte e nem azar. Há obediência e os seus resultados, e há desobediência e os seus resultados. Permita-nos, Senhor, nós já maduros na fé e na idade, que tendo oportunidade, Senhor, possamos instruir aos nossos filhos, aos nossos netos, Senhor, para que eles no futuro, ó Pai, venham ter e colher os mesmos resultados daqueles que ousam, ó Pai, com o coração de fato ousado, seguir os caminhos do Senhor, para que tenham vida abençoada e vida de paz. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a todos nós, em nome de Jesus.